Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Vamos falar sobre processo administrativo. Quero estar falando com vocês as principais disposições sobre processo administrativo, lembrando que processo administrativo disciplinar nós estudamos na parte de agentes públicos, lá nós analisamos as questões referentes à sindicância, a PAD, e aqui nós vamos trabalhar o processo administrativo geral, o processo administrativo genérico, que está na Lei 9784 de 99. Ela trata do processo administrativo no âmbito federal, o processo administrativo federal, mas que acaba sendo utilizado por muitos municípios, por muitos estados. Inclusive o STJ tem súmulas dizendo que na ausência de lei local sobre processo administrativo se aplica a lei federal. Então é muito importante que você saiba disso. Em muitas questões, a própria FGV coloca o Estado X que segue integralmente a lei de processo administrativo federal. Então, quando nós falamos em processo administrativo aqui, nós falamos no processo administrativo em seu sentido amplo. E nós vamos estudar as principais questões envolvendo a Lei 9784 de 99. Esta lei 9784, ela traz disposições que são referentes a processo administrativo e a atos administrativos, processos e atos administrativos. E aí nós temos que saber efetivamente várias questões que são de processo. Então nós vamos fazer uma marcação dos principais dispositivos. Se falar sobre processo administrativo, no sentido amplo, sem ser o processo administrativo disciplinar, PAD 8.112. Processo administrativo, de um sentido genérico, 9784. E nós vamos ter algumas disposições da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro para estarmos falando aqui também. Beleza? Primeiro dispositivo, quero que vocês desçam para o artigo 2º da lei. Artigo 2º. Esse artigo 2º, ele fala dos princípios que a administração pública federal vai seguir em toda a sua atuação. Não só no processo, em toda a sua atuação. Mas principalmente nos processos também. Principalmente o que tem no parágrafo único. Quero que acompanhe a partir de agora conosco. Olha só. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Olha o parágrafo único. Passa um traço simples aqui embaixo, ó. Traço simples embaixo. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Então, aqui são princípios para toda atuação da administração pública. Aqui são diretrizes específicas para atuação nos processos administrativos. Atuação conforme a lei e o direito, ou seja, não pode violar a lei, não pode violar o direito. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes e autoridades. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstas na Constituição. E as hipóteses de sigilo são aquelas que trazem informações referentes à segurança do Estado e da sociedade. Adequação entre meios e fins, proporcionalidade, é isso aqui, ó. Isso aqui é proporcionalidade, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Aqui você vai colocar um VID para a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Segura com uma mão e vai lá para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha comigo para você ver. Você vai ter dois dispositivos para marcar.
Primeiro, nós vamos para o artigo 20 da lei. Olha comigo o que diz o artigo 20. Artigo 20, parágrafo único. Coloca aí, vide art. 20, parágrafo único e, segura aí, que você já vai botar outro artigo, ó. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Segura aí o artigo 20, parágrafo único, volta para a Lei 9784, olha aqui, ó. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. E olha aqui embaixo, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Isso aqui é motivação. Esse vídeo do artigo 20, parágrafo único, você vai colocar nesse e nesses dois. Agora, volta para a lei de introdução. Olhe comigo. Deixa eu mostrar para vocês a decisão. Na interpretação, passe para cá. A decisão, caráter novo condicionamento de regime de transição. Olha esse artigo 23. É este mesmo, olha aqui. A decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 23, você vai botar um vídeo aqui, ó, nesse aqui. Adequação entre meios e fins, que é a proporcionalidade, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Em outras palavras, é a mesma coisa que está dizendo aqui, tá? Você deve sempre, gente, buscar os fundamentos na lei de introdução às normas ao direito brasileiro. Não pode, de jeito algum, esquecer disso. Não pode esquecer disso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, qual que era a consulta? É isso aqui. Volta para a Lei 9784, acompanhe na tela comigo, como nós colocamos aqui a motivação, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos administrados, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos administrados, garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas e interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, proibição de cobrança de despesas processuais, passa um traço simples aqui, ressalvadas as previstas em lei. Havendo cobrança de custas processuais administrativas em uma lei, é possível. Como, por exemplo, cópia de processo, de cópias, isso a própria lei de acesso à informação prevê, cobrança dos emolumentos suficientes apenas para o custo do material. Princípio da oficialidade, ó. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Esse aqui é o chamado princípio da oficialidade. Passa marca-texto aqui. Passa marca-texto, princípio da oficialidade. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Passa marca-texto aqui.
traço simples, e você vai botar um vídeo para a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Vamos lá para a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Artigo 24. Vai para ele. Está na lei. Olhe comigo. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Está dizendo que é vedada a aplicação retroativa da interpretação. Aqui, façam vide art. 24 da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, da LINDB. Olha comigo. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. É necessário que se leve em consideração as orientações da época, tá? Por favor, não esqueça disso. É de extrema importância que você saiba que deve, né, estar aí levando em consideração as decisões, ou melhor, a interpretação da época. Mais uma vez, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Tá aqui, beleza? Gente, a partir disso, tá? Nós vamos para o artigo 5º, oficialidade. Bota um vide lá no artigo 2º, parágrafo único, aqui, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 12, coloque vide art. 5º, que é o artigo que vai dizer da oficialidade. E aí você desce lá para o artigo 5º. Olhe comigo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Então, a própria administração pública pode iniciar um processo de ofício. O processo judicial nunca vai se iniciar de ofício. O Poder Judiciário nunca vai instaurar um processo de ofício. O processo administrativo pode se iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Olha só, estão aqui os dados que tem que ter o requerimento. Agora, aqui que você vai passar a marca-texto, ó. E um traço simples. É vedada, é proibida para a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Digamos que o cara apresentou um requerimento faltando algum desses dados aqui, ou errado. A administração não pode recusar. Ela deve orientar o requerente que corrija o seu requerimento, que coloque esses requisitos básicos, e ela não pode recusar. Vocês verão quando forem advogar no direito administrativo que vocês muitas vezes farão um requerimento genérico, pedido qualquer, só se identificando, colocando os elementos mínimos, datando, e vocês verão aí, né, nesse ponto, a possibilidade de estar, né, fazendo um requerimento, a administração não poderá recusar. Beleza? Olha só, vai marcar o artigo 9º, que está na tela para vocês. Quem é legitimado como interessado no processo administrativo? Quem terá interesse
Isso é importante para você saber. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais no exercício de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Concurso público. Um indivíduo que foi preterido. E aí está lá analisando. Tem um processo administrativo envolvendo a administração e o cara que foi nomeado e o preterido está de fora. Ele tem interesse que pode ser afetado pela decisão. Ele é parte interessada. Preste atenção nessa aqui, ó. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Organizações, como sindicatos, associações. As pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Então, esse aqui coletivo, dos membros da associação, esse aqui difusos, de toda a sociedade, associações ou entidades que busquem isso aqui, tá? São partes interessadas, são legitimados para figurar como partes interessadas e poder, inclusive, acompanhar o processo administrativo. Poder acompanhar o processo administrativo. Beleza? Deixa eu pegar para vocês aqui, gente. O artigo 18, desce para ele. Então, temos o processo administrativo, quem são as partes interessadas, e aí nós vamos ter as situações de impedimento e suspeição. No artigo 18. Quem é impedido de atuar no processo administrativo? Acompanhe na tela comigo. Olha só. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, então, se incorrer em algumas dessa situação dessa aqui, o servidor obrigatoriamente tem que informar de plano, sob pena de cometer falta administrativa grave. E vai estar aqui a previsão disso. Olhe comigo, ó. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. Ele não pode atuar nesse processo administrativo porque ele tem interesse direto ou indireto na matéria. Ele é impedido, ele não pode atuar. Não pode, ó. Tem interesse direto ou indireto na matéria. É um direito próprio dele. Ele está pleiteando um direito. Obviamente que ele não pode atuar nesse processo. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau. Pessoal, ele não pode ter participado de uma sindicância anterior que gerou um processo como perito, como testemunha, ou no mesmo processo administrativo. Imagina, ele conduzindo o processo, dando depoimento como testemunha ou atuando como perito. Não pode. Nem os seus parentes, ó, cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Se esse cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau foi perito, foi testemunha, né, ou representante nessas situações, ele não pode. Porque ele tem um vínculo direto, ele está impedido. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Aqui, a pessoa que vai conduzir o processo está movendo uma ação contra aquele interessado do processo administrativo ou contra o cônjuge ou companheiro. Óbvio que eu vou querer prejudicar, entre aspas, por isso sou impedido. Estou brigando, litigando judicial ou administrativamente com o interessado do processo. Ah, é agora que eu vou me vingar. Você entendeu? Agora que eu vou me vingar. Marca texto piscante no artigo 19. A autoridade ou superior que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar, deixando de atuar.
a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Não pode esquecer que ele tem o dever de comunicar este impedimento. Beleza, gente? Deixa marcadinho aqui esse cara sendo impedido em cima daquelas situações que nós temos ali, ele tem esse dever legal de comunicar. Não comunicando, ele incorre em falta grave para efeitos disciplinares. Beleza? Vamos avançar aqui para os casos de suspeição do artigo 20. Também é importante que você venha a marcar. Olha na tela comigo. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Esse caso é o caso de suspeição. Aqui nós temos os casos de impedimento. Então, artigo 18, impedimento. Artigo 20, suspeição. A suspeição, ela é arguída. E aí nós temos aqui, ó, o indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Agora, olha só como é que vai funcionar na prática, para você entender como poderia aparecer na historinha triste. O teu cliente arguiu suspeição de um servidor público que era inimigo dele. Foi indeferido. O teu cliente apresentou recurso. Não tem efeito suspensivo. Então, aquele servidor público que era inimigo dele continuou praticando os atos. Posteriormente, se for reconhecida neste recurso a suspeição desse servidor que está conduzindo, todos os atos praticados por ele devem ser refeitos. Todos os atos devem ser refeitos sob pena de incorrer em nulidade. Ok, pessoal? Beleza? Grave isso, marque o artigo 20 e o artigo 21 desta lei, que são importantes. Quero marcar com vocês aqui, efetivamente, alguns dispositivos do artigo 22. Está aí na tela para vocês. Olha só. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Só quando a lei exigir é que vai ter uma forma específica. Como regra, eles são escritos normais, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade nos processos administrativos. Marca esse parágrafo 2º aqui. Só vai exigir reconhecimento de firma quando tiver dúvida da autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo. Esses dois devem ser marcados. Artigo 23 tem que ser marcado também. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Não existe como regra, atos praticados em feriados, finais de semana e por diante, beleza? Apenas isso aqui. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou administração. Começou a fazer uma oitiva do cara, ele está sendo ouvido durante o expediente, chegou no final do expediente, terminou, eu posso prosseguir, posso continuar esse ato se eu demonstrar que há prejuízo para ele ou para a própria administração pública. Beleza? Gente, deixa eu colocar embaixo aqui, ó, para você pegarem esses dois artigos, ó. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados que dele participe devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, 5 dias é o prazo para a realização de um ato, se não tiver disposição em contrário. E o 25,
Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Eu vou ouvir o cara, vou ouvir uma testemunha, vou ouvir. Eu vou marcar para ouvir na praça. Claro que não. Preferencialmente no órgão. E aí eu vou notificar para ele se for num local diferente. Olha, nós vamos fazer uma inspeção visual lá em determinado local. Tá? Esse 24, esse 25 não tem uma probabilidade muito grande de cair, nunca caíram no exame de ordem, mas deixa marcadinho aí caso você precise dele, beleza? Neste nosso bloco, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na sequência para continuarmos falando sobre processo administrativo.